Agora você vai ter acesso a um dos conteúdos que eu entrego no meu curso totalmente completo, onde eu ensino todas as estratégias. Então deixa o teu gostei no vídeo e inscreva-se no canal, porque aqui você tem muito conteúdo de alta qualidade para você ganhar dinheiro trabalhando na internet. 4 passos para você ter resultado rápido. Passo 1: pensamento. O pensamento é a origem de tudo. Tudo começa no pensamento. Então, quando eu falo pensamento, automaticamente coloque dentro da sua mente a seguinte informação: eu preciso dominar meus pensamentos. Por quê? Porque o pensamento é a origem de tudo. Você deseja ter grandes resultados. Então, esses resultados começam na mente. O resultado começa internamente. Então, quando eu falo pensamento, como é que nós aplicamos isso para cada perfil de pessoa? Bora levar em consideração aquele perfil mais comum para as pessoas que estão começando. Aquela pessoa que está com medo, aquela pessoa que está insegura, que não quer errar, que acha que tudo vai dar errado. Quando você tem muito medo, você paralisa. Então, o medo em excesso te paralisa. Você tem que entender que o medo é um sinal de alerta. Então, ele te mostra onde você precisa melhorar. Ah, tá com medo de perder dinheiro? Então, domina exatamente como é que analisa para mesmo que você não venda, você consiga entender por que não vendeu. Aí você resolve. Então, o medo é um sinal de alerta. Ah, eu entendi. Agora sim você vai ter mais segurança. Agora, bora levar em consideração que o medo, ele sempre vai estar presente em coisas diferentes para cada pessoa. Afinal, ninguém é igual. Então, vai ter pessoas que já venderam e têm medo de não ter um lucro maior, porque tem pessoas aqui que já vendem. Então, essas pessoas têm um medo de não conseguir ter lucros maiores. E eu falo para você que cada perfil de fato é diferente, mas tem um momento da sua vida, quando você já está tendo resultado, que se você cresce rápido demais e você não muda o seu pensamento, você cai. Então, se aconteceu isso com você, não se preocupa, eu estou te preparando para não acontecer novamente. Qual é essa forma correta? Vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender dentro do pensamento. Se você todos os dias se visualiza como se você já tivesse alcançado o resultado que você deseja, você começa internamente a construir mais motivos a mudar a sua programação para que você chegue lá. E é importante você entender, dentro dessa esfera, que isso é o maior exemplo de fé. Porque fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, quando você está se visualizando, quando você coloca na sua mente uma imagem, como é que você vai viver exatamente? Pense no seu estilo de vida. Após você estar ganhando mais de 3 mil, após estar ganhando mais de 10 mil, após estar ganhando mais de 100 mil. Oh, são muitos resultados. Você não precisa de muitos. Você precisa saber qual é o resultado em específico que vai mudar o seu estilo de vida. Você tem que ter o valor exato. Geralmente, a média de pessoa para pessoa é muito diferente. Tem pessoas que às vezes só precisa fazer uma média de 500 por mês. Tem outros que precisam uma média de 5 mil, outros 10 mil. É muito diferente, mas muito até por conta do local que cada pessoa vive, o custo de vida, se ela vive sozinha, se tem família, então muda muito. Mas você precisa colocar um valor e todos os dias se visualizar como se já tivesse alcançado. Esse é o maior exemplo do princípio bíblico de que, se você acredita verdadeiramente, a mudança já acontece internamente. Mas, Aécio, eu não consigo acreditar, porque isso para mim é mentira. Ó, se você pensou isso, isso já demonstra que você tem um outro tipo de perfil. Você não tem aquele perfil sonhador. Você é uma pessoa mais cética e, consequentemente, você não consegue se visualizar. Porque eu conseguia, mas eu sou muito sonhador. Eu consigo com facilidade imaginar coisas que não existem.
E quando você não consegue, tá tudo bem, porque são perfis diferentes. Não quer dizer que você veio quebrado de fábrica, não quer dizer que tá errado, de jeito nenhum. Só quer dizer que você funciona de uma forma diferente. E o que eu acho lindo é justamente que a pluralidade, quando nós temos várias pessoas totalmente diferentes, é justamente aí que está a maior riqueza. Não existe um passo a passo exato, uma fórmula exata, mas existem métodos, processos que, se você adapta para o seu estilo, dá certo. Um exemplo prático disso, se você leva em consideração que a nossa intenção é vender mais e que a mesma estratégia que nós já temos aqui, alunos vendendo com dropship, tem pessoas vendendo o seu infoproduto, tem pessoas vendendo PLR, pessoas captando serviço, é a mesma estratégia, resultados em áreas diferentes. Isso só é possível quando você entende como é que adapta o método ao seu estilo de vida. Como é que adapta ao produto que você tem. E a mesma coisa quando eu venho agora voltando para essa esfera, que é a esfera do desenvolvimento pessoal, você precisa fazer em relação à sua mente. Você tem a máquina mais poderosa do mundo. Por mais que já exista a inteligência artificial, não se compara ao poder que nós temos na mente. Então, nós conseguimos enxergar coisas que não existem. Agora, pergunte ao ChatGPT ou qualquer inteligência artificial. Peça para ele imaginar algo que não existe. Ele vai dizer que não consegue, porque não tem essa capacidade. Então, quando eu falo do pensamento, nós precisamos todos os dias treinar isso. Ah, Écio, mas eu sou aquele tipo de pessoa que eu não consigo acreditar. Então não se preocupa, porque são 4 passos. Então, se nesse primeiro passo você não resolver 100% a sua dor, é porque você tem um outro perfil. E como é um processo, no processo você tem que ver qual dos ingredientes para você vai fazer mais sentido. Todos você vai ter que usar. Esses 4 passos, todos todo mundo tem que usar. Eu tenho que usar todo dia, você tem que usar todo dia, porque é algo bíblico e, independente da sua crença, funciona para todo mundo. Então, se você já se questionou por que pessoas que às vezes vendem coisas erradas têm resultado e talvez você esteja fazendo a coisa certa e não tem. Às vezes, essa pessoa, mesmo fazendo a coisa errada, existem determinados princípios que ela pode estar aplicando. Eu não adoto isso como uma regra, mas apenas como exemplo. Vamos levar em consideração uma pessoa que talvez o produto dela seja muito ruim, mas ela aprendeu que a oferta vende e ela focou em construir oferta. E depois que ela focou, por mais que ela não teve um resultado imediato, mas ela passou vários dias se dedicando, tentando. Então, o produto dela não é bom. Igual acontece com outras pessoas de demorar a ter resultado, ela também demorou. Mas talvez ela não desistiu. E, por ela ter persistido, ter plantado, quem planta colhe. Então, eu levo em consideração mais esse tipo de exemplo, porque todo mundo que faz a coisa errada, uma hora ou outra, vai cair, não vai continuar crescendo. E quando eu trago um exemplo de que princípios funcionam até quando a pessoa está errada, é só para você entender que se você está certo, melhor ainda. Por quê? Porque você vai ter a paz no coração de que não vai bater a polícia na sua casa, você não vai ter nenhum problema. Porque no marketing digital, uma das piores coisas é que todo mundo quer vender, mas não está nem aí para o produto. E se você entende que o produto é muito importante, é muito, mas se você quer vender, mesmo ele sendo muito importante, você vai ter que estudar a oferta para ter resultado. E aí, essas coisas são básicas, são essenciais. Mas você precisa dominar o seu pensamento para você não se desmotivar, para você não se comparar com outras pessoas. Porque se você vai se comparando, às vezes tem alguém que já está muito à frente, você se compara com essa pessoa, mas não entende que para ela chegar nesse nível de resultado foram anos de dedicação. Como também, mesmo que você esteja começando hoje e tem agora um outro aluno começando hoje, mas cada um está num nível diferente. Exemplo prático.
Bora levar em consideração duas áreas totalmente diferentes. Uma pessoa que fez uma faculdade de artes, talvez teatro, e uma pessoa que fez letras, duas áreas totalmente diferentes. Naturalmente, cada um já vai ter uma determinada habilidade que vai influenciar para que ela tenha mais facilidade em uma ou outra coisa. Mas o que mais vai sabotar as pessoas é quando elas não entendem que o seu pensamento pode acabar te sabotando. Então, se você deseja ter resultado, passo 1, domine seus pensamentos. Passo 2, emoção. Por que emoção? Vamos lá. Ao você fechar os olhos, se você fecha os olhos e você começa a pensar em coisas ruins, nas vezes que você fracassou, as coisas que não deu certo, você começa a ficar mal. Dependendo de qual seja o seu perfil, você fica paralisado. Dependendo, você nem consegue imaginar de tanto que isso dói. Mas, se você fecha os olhos e pensa coisas positivas, como vai estar a sua vida após o resultado? A energia que você começa a ter é diferente. É por isso que uma pessoa que só reclama, só murmura, a vida dela só dá errado. Tem gente que, quando compra um equipamento, um aparelho novo, a pessoa só reclama. Então, pode acontecer sim problema de fábrica, mas às vezes a pessoa reclama tanto que tudo que ela compra quebra. Então, se você está com muita raiva, mas muita, de não aguentar mais ficar sem resultado, você é capaz de trabalhar por dias para que você tenha resultado. Como também, se você não consegue dominar suas emoções, por você estar sem resultado, você pode passar dias em cama, porque cada um tem um perfil. Então, a questão essencial é você dominar dentro do seu perfil o que é que você deve fazer. Se você deve converter isso em raiva, converta em raiva. Converta em raiva, fique incomodado e faça acontecer. Se o seu perfil é esse, vai através da raiva, mas vai com tudo, quebrando tudo mesmo, mas vai. Agora, se o seu perfil é diferente, se você é uma pessoa que geralmente é motivada pelo desejo, é uma pessoa que geralmente não consegue, quando está com uma dor, continuar em frente. Então, não importa quanto tempo você precisa para se curar, mas busque a cura. Busque alguém que pode te ajudar para que você possa permanecer em movimento, porque as coisas acontecem quando nós estamos em movimento. Você vai ver que a verdadeira sorte, ela acontece quando você vai ver que coisas verdadeiramente grandes, oportunidades vão acontecer quando você está trabalhando. Enquanto você está parado, só pensando, só no campo da imaginação, você pode ter ideias incríveis, extraordinárias. Mas quando você for executar, você vai ver que vai dar muita coisa errada e você pode parar. E é justamente por isso que nessa área da emoção, o que eu tenho que falar para todo tipo de perfil é: tenha uma emoção indestrutível. Por que isso é importante? Porque se você tem medo de errar, se você às vezes nem começa com medo de errar, você vai demorar muito. Só para ter um pequeno resultado. Um pequeno. Porque você nunca nem vai tentar muitas vezes. Agora, se você consegue estar todos os dias aprendendo com os seus erros e você entende que não tem problema errar. Você pode errar 5 vezes, você pode errar 10 vezes, você pode errar 100, 1000 vezes, só não pode repetir sempre na mesma coisa. Porque ruim é quando você não consegue identificar onde está o erro, porque às vezes você está errando na mesma coisa e não enxerga. Agora, se você tentou de uma forma diferente e deu errado, aí você não repete mais ela. Tenta agora de outra forma diferente, deu errado, não repete mais. Uma hora vai dar certo. Agora, se você não pensa, só vai fazendo de forma automática, a tendência é dar errado de novo. Então, é por isso que você precisa blindar sua emoção. Até porque, bora levar em consideração que tem muitas pessoas que não estão no melhor ambiente.
não estão em um ambiente onde tem um incentivo, vai que vai dar certo. Então, talvez tenham pessoas que estão literalmente no campo de batalha, porque as pessoas estão dizendo não vai dar certo, desiste disso, zombando de você. Então, tem pessoas que já têm que fortalecer a emoção porque já está na guerra, literalmente. Então, se você vencer as pessoas de casa, lá de fora vai ser mais fácil ainda, porque lá de fora você não precisa dormir com as pessoas, em casa você vai ter que dormir com elas. Então, é por isso que o fortalecimento da emoção te torna imbatível para continuar crescendo. Você tem que ter coragem de errar, porque todo dia quando nós acordamos, nós não pensamos em errar, mas no momento que você acorda, no momento que você vai dormir, você erra muitas coisas. Eu não sei quantas coisas você errou hoje, mas eu sei que você errou alguma coisa. E você só está aqui porque você não se martirizou, não ficou ruendo. Oh, meu Deus, por que eu errei aquilo? Minha vida vai acabar. Não, não vai acabar. Só foi um erro. Entendeu isso? Vamos agora para o terceiro passo. Pensamento, emoção, ação. Essa é a sequência. Então, o terceiro passo é a ação. Dentro da ação, você precisa entender que precisa começar a agir imediatamente para que você erre rápido e possa corrigir algo. Agora, se você tem um perfil de que você já faz coisas rápido, se você é aquela pessoa mais ousada, que não tem muito medo, que não tem muito perfeccionismo, aí você tem que reagir diferente. Ao invés de mal terminar de assistir uma aula e já ir aplicar sem ter entendido, peraí, deixa eu estudar 2, 3 vezes. Porque eu fazia muito isso de... Eu achava que eu tinha entendido tudo, por ter facilidade de pegar as informações, assistir uma vez e executar. Eita, não tinha entendido o que ele falou no minuto 3 que eu não podia fazer isso. Falou no minuto 7 isso. Aí depois eu comecei cada vídeo a assistir 2 vezes ou 3 antes de executar. Por quê? Porque como eu não tinha dificuldade em executar rápido, eu acabava executando com muitas falhas por conta da ansiedade. Então, a ansiedade, às vezes, de querer fazer rápido demais, faz você demorar. É por isso que você tem esse perfil, você tem que ter paciência, entender que você tem que executar o mais rápido possível, não pode ficar procrastinando. Não é deixar para amanhã, é hoje mesmo fazer. Porque se você deixa, chegar em casa, chegar do trabalho eu vou fazer, chega do trabalho, hoje eu estou cansado, amanhã eu vou fazer. Você nunca vai fazer se você vai deixando para depois. É agora. Agora tá sem fazer nada, é agora. Tá fazendo alguma coisa, termina essa coisa, faz logo depois. Mas não vai adiando, porque senão isso chega um momento que você não consegue mais dar conta. Mas bora levar em consideração essa mesma dica para aquela pessoa que tem um perfil diferente, para aquela pessoa que ela é mais analítica. Essa pessoa mais analítica, geralmente ela tem um perfil, bora lá, mais fleumático, melancólico. Ela é um pouco mais melancólica. E se a gente vai no DISC, que é um outro teste comportamental, essa pessoa ela busca sempre na mente dela ter todas as respostas. Se a gente for utilizar um termo mais comum, ela é um pouco mais perfeccionista. Então, para quem tem esse tipo de perfil, como é que nessa esfera consegue ter resultado? Você precisa entender que você tem que ter prazo. Para quem é perfeccionista, precisa de prazo. Enquanto que a pessoa que tem muita ousadia precisa de paciência, é o remédio, é o ingrediente. Para aquela pessoa que muitas vezes é muito perfeccionista, tem que ter prazo. Então, se o prazo é todo dia, pelo menos, trabalhar 1 hora e já executar algo, então, 1 hora. Agora, toda semana eu tenho que estar entregando algo. Então, toda semana. Só que eu não gosto dessa ideia de esperar para a semana, porque não dá certo. Eu prefiro passar para você, de segunda a sexta, você se dedicar, seja 1 hora em um dia, 30 minutos em outro 3 horas, mas todo dia. Sabe por quê? Porque no início, até aquela pessoa que é perfeccionista, tem dia que ela não vai fazer, e justamente por não fazer, foi um dia a menos no seu processo.
E a gente não pode deixar um dia a menos. A gente tem que estar todo dia evoluindo. Porque todo dia, quando a gente faz algo, a nossa mente vai crescendo em nível de consciência sobre a estratégia. Nós precisamos aprender a conviver com o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. Então, eu preciso aprender a lidar comigo para que eu possa conviver comigo mesmo. Senão, tem dia que eu não me aguento. O problema não são as outras pessoas, somos nós mesmos. E quando a gente entende que nós somos os problemas, é mais fácil de resolver. Por quê? Porque se eu sou o problema, eu não preciso que outra pessoa mude. Eu mudo e eu tenho resultado. É por isso que essa frase faz muito sentido após eu ter dito isso. Quer ir rápido? Vá sozinho. Sozinho, entendeu que você é o problema? Você resolve. É por isso que sozinho, se você quer fazer mais de 5 dígitos, 6 dígitos, se você foca em um método do processo, você dá conta. Porque o único inimigo vai ser você mesmo. Mas dominou você mesmo, aprendeu a lidar, você vai avançar. Ora, acompanhado, nós conseguimos ir mais longe. Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Vá acompanhado. Só que, às vezes, nós vamos ter um momento de treinar aquela pessoa para ela se motivar. Aí, às vezes, tem dia que você não vai estar motivado, mas ela vai te motivar. Então, a gente precisa, em um determinado momento, estar também acompanhado para ter metas cada vez maiores, para chegar em patamares que sozinho você não vai chegar. Para tudo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou teu gostei, deixa teu gostei e eu preciso dar um aviso muito importante. Se você deseja fazer mais de 3.000 por mês, eu quero que você acesse o link que está aqui abaixo para você conhecer o meu método M3K. O M3K eu ensino passo a passo para você fazer mais de 3.000 por mês no Facebook Ads. Ele é 100% focado em Facebook para você decolar de uma vez por todas as suas vendas como afiliado, produtor ou até mesmo do seu PLR, se é assim que você deseja. Então, acesse o link abaixo e confira como é que funciona e eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas. Entendeu isso? O quarto passo, resultado. Então, antes de falar mais sobre resultado, eu quero que você entenda de uma forma lógica. Pensamento, emoção, ação, resultado. Pensamento é a origem de tudo. Acreditar nas coisas que não se veem. Através do pensamento, você determina que pode e de fato você pode. Através do pensamento, você traça a rota e isso é o início, é a origem. 2, emoção. A emoção é o que dá vida, é a força mais poderosa. Então, quando você busca focar no positivo, quando você está se visualizando, você vai construindo novas emoções e isso vai fazer com que você construa novos hábitos. Se você também está com emoção ruim, está com raiva, mas a emoção é uma força. Se com raiva você faz, também você tem resultado. Ação. Ação é onde você consegue causar as grandes transformações. No marketing digital, uma vez que você tem um método, plantou, você vai colher. Teve um resultado, seja positivo ou negativo, agora você vai repetir novamente para ter um resultado maior. É sempre com foco na próxima colheita ter um resultado maior. Até que vai chegar um momento que você vai chegar em um teto de resultado. Esse teto é um teto alto para o país que a gente vive, até os menores nichos, é um teto alto, de resultado alto. Então, se você verdadeiramente tiver consistência, disciplina, você vai chegar em grandes resultados. A única coisa que eu preciso que você entenda é: se você verdadeiramente deseja ter resultado, não pode ser uma possibilidade desistir. Enquanto desistir for uma possibilidade, você sempre vai, toda vez quando tiver com resultado ruim, pensar em desistir. Então, para que você possa ir além, você tem que colocar na mente: nada vai me parar. Tá com resultado ruim? Tudo bem, foca em repetir novamente. E aí, tá com resultado bom? Melhor ainda, tem consistência. Não muda, porque às vezes as pessoas mudam de estratégia de produto quando tá com resultado bom, cai novamente. E se você não entende que o maior problema é você,
Quando a gente chega na parte da estratégia, cada pessoa tem uma forma de aplicar, cada pessoa tem uma forma de perguntar, cada pessoa, com base no que eu falo, interpreta de uma forma diferente, cada pessoa, com base no que eu falei, vai ter um resultado diferente. É o mesmo conhecimento, mas cada pessoa vai ter um resultado diferente. Porque o resultado que você tem fala muito mais sobre o que você consegue captar. Porque se eu falo para você agora, ó, é o seguinte, eu consigo te passar exatamente a ação que você vai fazer amanhã se você procrastina, para você parar de procrastinar. Quando eu digo isso, se tem 100 pessoas que procrastinam, de 100 pessoas, talvez é, umas 10, e ainda é muito 10, de fato aplique. Mas a probabilidade de ser um número menor é gigantesca porque as pessoas querem, mas elas não conseguem. E é aqui que você precisa se perguntar: por que as pessoas não conseguem? Por que eu não consigo? E agora fica mais fácil você entender depois que eu expliquei. Sabe por que as pessoas não conseguem? Olha só, uma história bem lógica que acontece com todos. João acorda logo cedo. João decidiu começar a fazer exercícios físicos. Ele vai para a academia, chega em casa pela primeira vez motivado, logo em seguida vai para o trabalho, chega no trabalho, começa a se dedicar, acontece um problema outro, ele lembra uma outra pendência, lembra um monte de coisas que ele não tinha resolvido e o dia dele que tinha começado bom começa a ir por água abaixo. Então, ele começou com o pensamento correto, dominando o pensamento. Mas, em um determinado momento, ele não estava acostumado com aqueles problemas e aqueles problemas começaram a tirar a energia dele. E antes mesmo de terminar o dia, ele não conseguiu mais ter foco, não conseguiu mais concluir as coisas. Então, ele ficou abalado porque ele não soube lidar com sua emoção. Ele começou pensando da forma correta, em um determinado momento aconteceu um problema, não soube lidar com a sua emoção, não pensou coisas novas e, por ficar abalado, acabou parando. Então, consequentemente, não agiu. No final do dia, ele só teve o resultado até o momento que ele conseguiu produzir no trabalho. Daquele momento para frente, ele fica triste. E se você tem um dia, esse dia, você deu 90% do seu potencial, não vou nem falar 5%, você deu 90%. No limite que você tem hoje, você deu 90% nesse limite hoje. E 10% do que aconteceu no final do dia foi ruim. Às vezes, por conta dos 10%, você fica muito mal e o outro dia vai ser ruim por conta dos 10%. Então, a questão e o que nós precisamos fazer no início é: se você tem muitas pendências, é como se você tivesse um celular que está com um monte de aplicativo aberto, tudo em execução. É um computador extremamente potente, com uma memória RAM grande, e mesmo assim está com um monte de coisa aberta e ele não consegue dar o seu melhor, que já está exausto, está sem bateria. Agora, no momento que você começa a ter novos pensamentos, você tem que todo dia vencer um pouco a mais. Não é, se você nunca conseguiu, nem no momento inicial, levantar no horário que você deseja, não é levantar no horário que você deseja, ir para a academia, depois no trabalho fazer tudo que tinha sem deixar nada para amanhã, depois chegar em casa, fazer comida, depois em casa estudar, depois fazer mais um monte de coisa. Não. Se você nunca fez, isso é praticamente impossível. Mas o que você precisa, e é isso que você tem que colocar na sua mente. Se você quer, se você quer, você abre mão daquelas pendências que não são verdadeiramente importantes. Porque se existem coisas que você passou mais de um mês sem resolver,
e mesmo sem ter resolvido hoje, você não foca no mais importante, eu garanto a você que você pode deixar essas outras coisas que não resolveu por mais uma semana, por mais 15 dias, por mais um mês, para focar no resultado, no dinheiro, colocar o dinheiro no bolso para resolver as outras coisas. Porque às vezes, justamente por não ter resolvido uma, você fica sem energia. Então você tem que escolher qual é a única coisa que você consegue começar o dia e executar com qualidade. Na grande maioria das vezes, você começa o seu dia já fazendo um pouco do seu trabalho, um pouco daquilo que vai fazer você ter mais resultado, você pelo menos já garantiu naquele dia que você fez o que tinha que ser feito. Se depois, no resto do dia, você não se dedica mais, está tudo bem. Mas se você acredita dentro da sua mente, peraí, eu consigo. Eu consigo porque tem pessoas que fazem muito mais que eu, então eu só ainda não tinha parado para observar que eu tenho um potencial tão grande, mas tão grande, que até hoje estava com preguiça de usar ele, só pensando. E se você deseja de fato ter resultado, esse potencial que está dentro de você, que eu acredito que todos têm uma grandiosidade que Deus conhece e às vezes você não conhece, as pessoas que estão do seu lado não conhecem, mas Deus sabe da grandiosidade de cada um. Deus sabe também das falhas de cada um. Você tem que começar a minerar, buscar esse ouro que está aí dentro. E quando você começa a ter novos pensamentos, emoções, ações, são novos resultados. E tudo se torna novo. Eis que tudo se faz novo. E agora, quando tudo se faz novo, você é uma nova criatura. E isso é em todas as esferas. O povo perece por falta de conhecimento. A falta de conhecimento, na própria Bíblia, diz que faz com que o povo sofra. Então, a partir do momento que você acredita, você alimenta, porque nossa mente, ela precisa ser alimentada. Às vezes nós nos alimentamos com comida e nós esquecemos que a mente é que guia tudo, guia nosso corpo, guia nossos resultados e não alimentamos nossa mente com as informações corretas, com as sementes corretas, para que você tenha resultados cada vez maiores. E alimentando cada vez mais, o que é que acontece? Ó, eu não sei se você alguma vez na vida estava com muita fome, mas muita fome, da barriga ficar doendo. E depois de você ter comido muito, mas muito mesmo, de ficar de bucho duro, você ainda estava com fome. Isso é o que acontece quando você tem prazer em alimentar a sua mente, em buscar as informações que te fortalecem. Porque do mesmo jeito que você pode tomar a decisão de vir para a mentoria, de ficar 1 hora todo dia se fortalecendo, você também pode tomar a decisão de, às vezes, passar 1 hora fazendo algo que você vê que só te destrói. Quando eu passava 1 hora, e olha só, hoje eu consigo, com muita facilidade, rapidinho que eu estou no celular, eu já deixo ali de lado porque eu não tenho tempo. Mas quando antes eu passava 1 hora em seguida no celular, eu pensava, meu Deus, é 1 hora da minha vida. E teve épocas de eu passar 2, 3, 4, o dia todo. Meu Deus, estou perdendo a minha vida. Então, quando eu fui mudando, porque eu deixo claro que eu já passei muitas horas no celular, porque aquilo ali quer roubar nossa mente, mas eu te peço, se você coloca no final do dia o quanto o que você consumiu no celular contribuiu para a sua vida, vai ser -1, -2, -3, você não cresceu. Agora, se você para de fazer isso, que é algo passivo, você só está consumindo informações do celular, algo prazeroso, mas não faz você crescer. Você coloca informações na sua mente que faz você crescer e de forma ativa você pratica, de forma ativa você faz o que tem que ser feito. Eu garanto para você, com toda a convicção do mundo, vai doer, você vai sofrer,
Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu garanto outra coisa. Do outro lado da dor, no final do dia mais cansativo, você vai ficar feliz. E se você quiser testar isso, aproveita que a gente está nesse novo começo, que a gente vai ter agora mais um mês para em 30 dias bater novamente mais 3.000 e já começa amanhã fazendo tudo diferente, pensando de forma diferente. Coloca uma lista. Agora, atividade básica, no mínimo 3 coisas que você precisa fazer para você fazer mais de 3.000 no final do mês. 3 coisas. Amanhã faz 3 coisas. Mesmo que seja um criativo, um ajuste na página de vendas, mas 3 coisas simples. O que você vai fazer não dá para ser mais de uma coisa? Então coloca uma coisa. Pode ser só um vídeo de vendas, pode ser só uma página de vendas, pode ser só escolher um produto, mas entenda que vai doer no início, não vai ser fácil no início, vai ficar confuso no início, mas a confusão é o primeiro passo. Depois da confusão, a gente tem clareza. Então, se agora eu começo a falar para você, e eu vou fazer isso de propósito, coisas complexas, você não vai entender. Mas a partir do momento, a confusão vai fazer sentido. Então, você não consegue, desista, você não dá conta. Hoje não, vou deixar para amanhã. É melhor agora. Eu tenho esse projeto, isso não vai dar dinheiro, esse produto é melhor. Então eu tenho que ir na casa da minha mãe, eu tenho que fazer isso. No final de semana eu não descansei. É melhor descansar agora. Eu acho que eu vou no supermercado, eu estou com fome, eu tenho que ir no banheiro. A nossa mente, ela está tendo vários pensamentos, mas nós precisamos escolher onde é que nós vamos focar. Que nós somos o escritor da nossa história. Então, para que você possa, através da ação, construir uma nova história, você tem que assumir o controle do pensamento, que é a origem de tudo. Então, se você deseja um dia contar o que você fez para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas, se orgulhar disso, ou se você não deseja contar, mas você quer ter para si mesmo, não sei o que é que te motiva, mas para que isso aconteça, você vai passar por esse momento de confusão, mas mesmo assim, todos os dias você tem que escolher uma coisa, não são todas. Você vai ter sempre muitas opções todos os dias. Amanhã, quando você abrir o Instagram, você vai ver um monte de estratégia, um monte de coisa pulando na sua frente, um monte de coisa querendo fazer você mudar. O YouTube também abriu um monte de aula, coisa diferente. Mas você tem que todo dia escolher a partir de hoje é um foco. E todos os dias, lembre-se, comece o dia visualizando o resultado que você deseja, seja ele qual for, tá certo? Visualize e quando pensar em desistir, repita para si mesmo: nada vai me parar e permaneça inabalável. Muito boa noite. Fui! Você consumiu apenas um pequeno pedaço de um dos conteúdos que eu entrego nas mentorias. E se você quer receber um curso completo, acesse o link na descrição agora mesmo. Eu te espero do outro lado para te dar as boas-vindas ao curso.